Que eu fiz? Bom dia, pessoal. Estou fazendo um teste aqui rapidinho. Essa foi triste. Fez o quê? Você interrompeu. Maratona estava falando. Não entendi. É porque tava Cortou, tendo live com o tava tendo outra Danilo. sala. Aí cortou. Tuf. Uai, mas começou minha aula agora? Não, eu não sei. 10 horas, eu entrei na sala, ó. Não, é porque ele que atrasou. Adianta. Sei lá. Pois é, ninguém fala. Eu ouvi, eu fiquei esperando, aí deixei passar 1 minuto, passou 2 minutos, eu falei, olha, será que eu tô logando no lugar errado? Aí eu não vi, eu peguei, vou encerrar isso aqui, eu sei lá, talvez dê algum bug do celular. Ai, chegou. Ah, meu amigo, já me derrubaram tantas vezes da sala. Danilo. Nossa, eu fui derrubado, Gustavo. Pois é, não, eu estava até explicando para os meninos agora, eu tentei logar, deu 10 horas, eu falei, vou logar porque eu estou fazendo um teste, vou entrar pelo meu computador usando só o material para explicar e o celular para falar, né, porque a câmera fica melhor e tal. Aí eu estava vendo se ele gravava, se eu conseguia acessar pelo meu computador, aí eu fui acessar e estou vendo que não consigo. Falei, gente, será que tem alguma coisa errada? Voltei lá, peguei sua mensagem, olhei o e-mail, eu acho que eu decorei o e-mail umas 3 vezes antes de botar. Eu falei assim, não, tem que ser isso. Aí entrei de novo, falei, gente, tem alguma coisa errada, vou encerrar isso. Pum, encerrei. Foi também. Não, mas tranquilo. Boa. Tá, desculpa, foi mal, eu não sabia mesmo. Eu falei, porque o celular acusa, às vezes, quando eu vou entrar, ele acusa que tem, tipo assim, você já está logado em outra conta. Eu não sei por que está acontecendo isso no meu celular. Eu achei que fosse um problema desse. Eu peguei, encerrei e bola para frente. Não sei. Não, pessoal, então a gente finaliza a nossa discussão na próxima aula, tá? Quer usar minha aula para finalizar, Danilo? Desculpa, não, quer usar? então, Pode usar. Porque a Amanda, na verdade, tinha uma convidada com a gente que era a Amanda e ela não entrou. Ela também não recebeu o link que eu enviei. Então, na próxima aula... tinha que ter falado, né? Comigo. Não, mas assim, eu olhei bem ser Gustavo. Eu falei, é Gustavo, ele vai esperar. Não, mas se você tivesse... Não, se você tivesse me falado, eu tinha esperado, realmente, mas eu não sabia. Não, mas tranquilo. É bom que fica no ar. Não, mas é chato, poxa. Vocês estavam no meio da conversa, reunião encerrada. Discutindo só uma questão, tranquilo. Estavam discutindo uma questão só. Mas tá, novo, eu só ia porque, agradecer. Eu ia agradecer a Amanda, mas ela não retornou. Aí eu chamo ela na próxima aula e agradeço ela, sem problema, tá bom? E se você precisar, você me fala, tá? Que aí eu deixo o tempo. Chama ela na próxima aula de novo, Danilo. Oi? Chama ela na próxima aula de novo. Vou chamar, tá bom? Então, beleza, pessoal. Tchau, tchau e abraços, tá? Desculpa, Dani, fui derrubado. Tranquilo. E agora? Tranquilo. Fui derrubado, gente. Foi mal, eu não sabia que vocês estavam nessa discussão assim, tá? Me perdoe mesmo. Olha os cálculos. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, 6224, que eu tô no celular. Vocês estão me vendo e ouvindo normal? Aham. Ok, eu acabei de logar na outra conta agora, que é a conta minha que está aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar minha tela com vocês. Conseguem ver minha tela daqui? Sim, né? Eu estou conseguindo ver daqui. Sim. Beleza. Deixa eu só abrir o livro para a gente continuar. Pessoal, peguem o livro de vocês da Química 2 e a gente vai finalizar aqueles conceitos de Química 2. Eu estou achando que o meu computador está lento. Estou agoniado com o meu cabelo, gente. Foi mal. E vamos lá. Uai, para mim já estava logado.
Eu enviei para Tá vocês igual o aquele material. diplomadinho com essa camisa hoje. Nossa, a camisa é antiga. Essa camisa é antiga. Eu acho que ela tem uns 6 anos, tá? Mais ou menos. É bem antiga. Mas vamos lá, pessoal. Ó, eu enviei para vocês, junto de uma tarefa online, se vocês precisarem, tem um material, um slide sobre esse conteúdo aqui que a gente está falando. Tá? Ele fala bastante, tem exemplos, tem cálculos, ele vai envolver tanto o capítulo 9 quanto o capítulo 10 dessa química, de Química 2. Esses 2 capítulos aqui, ó, 9 e 10. Se vocês não tiverem acesso a ele, vocês me falem, porque aí eu envio novamente, tá? Mas ele está numa tarefa online. Qualquer coisa a gente trabalha novamente lá com... Eu pego com vocês e envio de novo. Mas olha só. Gustavo, Oi. aquele relatório era até ontem, né, para entregar? Que relatório da live? Aham. Não. Pode entregar qualquer horário. Entendi. Quando você pode enviar hoje, amanhã, até segunda, né? Porque depois aí a gente já fecha as notas e vai ficar aquela... Eu não posso ir ficando... Eu vou passar hoje para vocês quem está com alguma pendência na aula de laboratório, tá? A gente vai dividir a nota em três pontos. Em 3 pontos, assim, né? Em 4 notas, mas dentro de 3 critérios, assim. Aqueles relatórios que a gente fez em sala, que vocês me entregaram. O relatório, as atividades que eu pedi no Forms, tá? Tem uma atividade hoje, e aí encerra com outra atividade que eu pedi por e-mail também, que aí eu vou coletar. Então, são 4 atividades. 3 do Forms, 3 do Forms, o relatório final lá por e-mail que eu pedi, aqueles 2 do início do ano, que eu acredito que todo mundo tenha feito, né? Acredito não, todo mundo fez, e a atividade que está no portal SAS, tá? Quando a gente estava falando a respeito dessa parte aqui do capítulo ontem, né, equações termoquímicas, eu até falei no finalzinho, mas tem uma coisa muito importante dela que eu sabia que tinha que ser falado, só que já estava no final e eu acabei nem falando. Olha só, a equação termoquímica, né, como o próprio nome já diz, depois eu vou voltar ali no outro tópico. A equação termoquímica, como o próprio nome já diz, ela vai trazer para a gente informações a respeito das características térmicas da reação. Ou seja, ela vai trazer os reagentes, vai trazer os produtos da reação e vai trazer informação do ΔH, mostrando se esse processo é endotérmico, quando positivo, ou exotérmico, quando negativo. Uma coisa que você pode topar aqui é esse tipo de escrita que nem está aqui, ó. Tem os reagentes, tem os produtos, só que quando você observa nos produtos, isso também pode acontecer nos reagentes, aparece, ao invés de uma fórmula, um mais e um valor de um número, indicando justamente aqui o valor da energia, que pode ter sido liberada ou absorvida. Vamos entender, então, como esse tipo de escrita ele deve ser interpretado. Pode acontecer de duas formas, ok, de duas formas. Por enquanto, eu acho que tem uma ou outra, mas eu não me recordo da terceira, mas são 2 formas que eu tenho aqui em mente agora. Ou aparece o valor do ΔH. Esse valor ele pode estar do lado dos produtos, lado esquerdo, lado direito da seta, ou do lado dos reagentes, lado esquerdo da setinha. Esse número aqui, ele pode aparecer tanto nos produtos quanto nos reagentes. Ou ele também pode aparecer com a palavra energia. Então, ao invés do valor, eu posso colocar assim, SO2 mais energia, ou S mais O2 mais energia. Isso indica o quê? É só você entender a posição em que ou o valor ou a palavra energia aparece. Se ela aparecer do lado dos produtos, como está escrito aqui, nós temos uma reação exotérmica. Significa que a energia está sendo produzida, exotérmico. Se ela aparece, tanto a palavra quanto o valor aparece aqui do lado dos reagentes,
nós temos que a energia está sendo absorvida, tá? Então, aí a gente tem um processo endotérmico. Então, aqui é uma leitura. A equação termoquímica, ela pode vir com esse formato aqui, mostrando reagente, produto e, por padrão, do lado dos produtos, indicando que a reação na direção dos produtos, ela é isotérmica. A reação química do grafite com o enxofre, na direção dos produtos, nesse caso aqui, é endotérmica. Então, é só você entender, ó. Se o valor do ΔH está posicionado do lado dos produtos, o valor aqui, ó, o ΔH desse jeito aqui, indica que a direção dos reagentes para os produtos tem essa característica térmica, dos reagentes para os produtos, tá? Mas isso é uma forma de escrever. Outra forma é quando você coloca ou o valor da energia ou o nome, energia mesmo, propriamente dito. Se o valor ou o nome aparecer do lado dos produtos, nós temos uma reação exotérmica, porque está sendo produzida a energia, o produto libera. Enquanto, se a palavra energia ou o valor do ΔH aparecer aqui do lado dos reagentes, indica que a reação é endotérmica. Então, ó, isso é um ponto muito importante para quando você for entender os valores, os ΔH, que é o que a gente vai ver agora. Reagente consome energia, né? Reagente é consumido. Então, os reagentes, eles normalmente tendem, a não ser que sejam feitos critérios totalmente laboratoriais e artificiais para fazer processos inversos, o que não é, quando a gente volta lá na parte dos princípios que a gente viu no capítulo 8, a gente vê que não é viável, né, fazer esses processos não espontâneos, enfim. Então, quando a gente tem essas características dos reagentes e dos produtos, a gente observa o seguinte: reagente consome energia. Por quê? Porque ao consumir, ele rompe as ligações. Depois, produtos, eles são substâncias formadas a partir de novos rearranjos, ou seja, novas ligações são formadas a partir daquelas que foram destruídas lá nos reagentes. Então, quando essas ligações são formadas nos produtos, a energia que vai ser excedente vai ser liberada. Tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe na leitura das equações termoquímicas. E aí, pessoal, a gente vem para os tipos, né? Aqui, na verdade, não, para os tipos de ΔH. Tá? Uma coisa importante é o seguinte, ó. A entalpia normalmente é calculada para substâncias químicas no seu estado puro, o que nós chamamos de entalpia padrão, que seria a entalpia da substância considerando estas condições aqui. Ó. Então, a gente chama de padrão, por quê? Porque todas as substâncias são submetidas às mesmas características. Então, se eu quero saber qual é a entalpia padrão, não sei de que ainda, tá? Calma que eu vou falar sobre entalpia padrão de alguma coisa, entalpia de alguma coisa, entalpia de alguma coisa. Vou falar agora. Se eu quiser saber as entalpias de determinadas substâncias, e seria o que nós chamamos de entalpia padrão, ou seja, aquela que é a base para os demais cálculos, você usa esses critérios aqui. Ó. Então, as condições normais de temperatura e pressão, a temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm, a fase de agregação, aquela que é mais estável e comumente encontrada. Então, por exemplo, a água, quando eu vou calcular a entalpia, ou seja, o calor de alguma natureza da água, né? Eu exponho a água a uma condição de temperatura de 25 graus Celsius, a uma pressão de 1 atm, que é a pressão atmosférica, e uso não uma pedra de gelo, não a água no estado sólido, mas a água no estado líquido, porque ela é a mais comum em condições ambientais. Então, é um dos critérios. Além disso, no caso da substância apresentar alótropos, lembrem-se que a gente utiliza sempre para os cálculos aquela forma mais estável, né? Porque ela é a mais comum também na natureza.
Eu não sei se vocês perceberam, na hora que eu estava falando, na hora que você calcula o ΔH, o ΔH, o ΔH padrão, e vou falar o tipo. Por quê? Porque existem vários tipos de ΔH aqui, ó. O que eu estava falando, ó. Tá vendo, ó? O valor da energia, só para eu concluir, ó, o valor da energia na equação apareceu do lado dos reagentes. Aqui também pode ser substituído pela palavra energia. Quando aparece isso, a reação é endotérmica, tá? Por aqueles motivos. Isso é muito importante você saber o porquê que é. Reagentes quebram ligações. Então, para quebrar, ele precisa romper. Para romper, ele tem que absorver energia. Novas ligações ligações químicas, serão formadas nos produtos. Para formar essas ligações, essa energia vai se usar uma quantidade de energia, aquela que é excedente, ela vai ser liberada. Por isso que é exotérmico nos produtos e endotérmico nos reagentes. Mas eu estava falando sobre os tipos de ΔH. Tá? Então, o ΔH padrão, ele é aquele ΔH que você vai utilizar para calcular outras formas de como o calor se comporta. E aí tem N formas. Você tem N maneiras, N jeitos de observar isso. Por quê? Você pode se perguntar, por exemplo, qual é a entalpia necessária, ou seja, qual é o calor necessário para formar uma substância? Será que esse calor necessário para formar uma substância é o calor e entalpia? Será que esse conteúdo de calor necessário para formar a substância é o mesmo conteúdo de calor quando essa substância queima? É o mesmo conteúdo de calor quando ela é dissolvida? Então, todas essas perguntas, elas nos levam a tipos de ΔH. Tá? Então, por exemplo, nós temos o ΔH, ou a entalpia de formação. O que é isso? É quando a pessoa, ou o exercício, ou o pesquisador, ou quem estiver estudando sobre esse tipo de fenômeno, procura saber qual é o calor absorvido ou liberado na formação de um mol daquela substância. Travou para todo mundo ou foi só para mim? É porque apareceu uma ligação aqui, ó. Então, ó, o ΔH de formação, até aqui tudo bem. O que é o ΔH de formação? É o calor necessário, né, que vai ser absorvido ou liberado no processo para formar, para produzir a substância. Então, por exemplo, para produzir a água, eu preciso queimar oxigênio. Eu não sei se foi com vocês que eu vi, o Jonassi tinha pedido alguma coisa do filme Perdido em Marte. Não sei se foi com vocês, a primeira série. Foi com vocês? Eu não lembro, eu tinha visto... Não foi, não. Eu tinha visto a lista de atividades dele e vi que ele tinha pedido um exercício sobre esse filme. Nesse filme, a gente tem esse processo de formação da água. Então, perceba o seguinte, ó. A partir das substâncias simples que formam aquele composto, então, quando fazer a reação entre as substâncias simples que formam aquele composto, tá? A gente, utilizando os critérios anteriormente, a gente tem aqui, ó, esse cálculo chamado de ΔH de formação. Por que tem esse zero aqui? Porque é o ΔH padrão de formação, ou seja, o ΔH calculado nestas condições, só que agora observando o quê? Eu quero saber o quanto de calor vai ser necessário para produzir um mol de água. Por exemplo, um mol de qualquer substância. Então, esse valor, ele vem aqui e é mostrado para a gente. Nós temos duas coisas importantes aqui, ó. Ó, já uma aqui, que já é, ó, já é o foco para a resolução de problemas. A entalpia de formação, a entalpia para substâncias simples, olha lá. A entalpia para substâncias simples, ela tende, em muitos casos, a ser zero, tá bom? A ser zero. Então, aí você fala assim,
Mas não faz sentido. Então, como é que tem isso daqui? Porque isso aqui, pessoal, é uma reação química de queima. Mas quando eu observo a entalpia separada da substância simples, para efeitos de cálculo, isso já é uma informação importante, hein? Para efeitos de cálculos, a gente considera as entalpias de formação da substância simples. Por que zero? Porque você não tem como calcular a entalpia de formação de uma substância simples. Por quê? Porque simplesmente você tem como calcular a entalpia dos átomos, porque toda substância simples é formada pela união aí de 2 ou 3 átomos, ou alguns átomos, na verdade, né? Então, como é que você calcula a entalpia de átomos? Não dá. Então, por isso que, para efeitos de cálculo, você determina que a entalpia de substâncias simples tendem a ser zero, a não ser que se faça ou que se fale o contrário, tá? Então, esse valor de entalpia de formação, normalmente, ele é tabelado. Então, olha só. Produziu água. Quanto de energia foi liberada nesse processo? Menos 68 quilocaloria por mol. Ok. Então, a partir desse valor, eu vou lá, queimo e calculo. Tem como fazer isso. Tem um instrumento chamado de calorímetro, que mede essa variação de calor. Então, você consegue medir, na hora que você queima uma substância, o quanto de energia está sendo queimada, está sendo liberada ali. E a partir dessa queima, né, dessa liberação, você consegue determinar, por meio da ideia de que o ΔH é produto menos reagentes. E lembrando que o ΔH de substância simples tende a ser zero, aí você determina o ΔH de formação. Normalmente, esse valor ele vai vir numa tabela, ou ele vai vir exposto no exercício, a não ser que ele peça para você calcular. Tá? Então, se ele te pedir para calcular o ΔH de formação, como que a gente faz isso? Calma, é coisa do capítulo 10, tá? Que é aí onde a gente aplica os cálculos. Aqui a gente só está conhecendo os tipos. Então, existe o ΔH de formação, que é aquilo que eu vou calcular, buscando informações de qual o calor necessário, seja absorvido ou liberado, para formar 1 mol. Travou tudo aqui. Só o meu que travou não, né? Pra mim também. Você começa e a partir daí eu tenho que lembrar que o ΔH para substâncias simples tende a ser zero, ou a não ser que seja falado o contrário. Fala. Oi. Você travou totalmente, apagou tudo pra todo mundo. Aí a gente não ouviu o que você falou no final. Eu falei que normalmente isso daqui é dado, essa tabela, o valor de formação é dado, a não ser que seja falado o contrário, né, que peça para você calcular. Mas para calcular, a gente vai ver como calcula no capítulo 10. Aqui a gente só está conhecendo os tipos, só conhecendo eles, para saber o que eu estou calculando ali, tá bom? Deu para ouvir agora? Travou? Uhum. Beleza. Deu para ouvir. Então, ó, a entalpia de formação, ela indica a formação ou a quantidade de calor absorvida ou liberada para formar olha a relação importante aí, que pode aparecer nos problemas. 1 mol para formar 1. Eu não quero saber quanto que é para formar 2, 3, 4, 5. Isso daí é uma relação que pode vir no exercício para você. Mas para 1 mol, eu sei que eu uso esses valores aqui, de entalpia padrão. Além da entalpia padrão, eu posso calcular a entalpia de combustão. A entalpia de combustão nem sempre tem o mesmo valor da padrão. Depende do tipo de substância que está sendo queimada ali. É claro. No caso aqui do exemplo da água, é fácil identificar por que é o mesmo valor, porque as substâncias simples que formam a água têm entalpia zero. Logo, a gente sabe que o valor de entalpia encontrado aqui
na queima, né, do hidrogênio com oxigênio, na reação dos dois, vai ser a formação, a entalpia de formação da água, para a água. Agora, para as outras substâncias, depende. Então, ó, entalpia de combustão não pode ser absorvido. Não pode. Combustão é queima. Queima é exotérmico. Falei isso ontem. Logo, você tem que lembrar que, quando você for calcular a entalpia de combustão, você tem que lembrar que toda reação de combustão, ela tem o oxigênio como reagente. Tá? Então, um dos reagentes, obrigatoriamente, é o átomo de oxigênio, é o oxigênio comburente, mais um combustível, algo que vai queimar. Tá? Então, você tem entalpia padrão, ou entalpia padrão de combustão, ou entalpia de combustão. É o calor liberado, porque só pode ser liberado, na queima de também 1 mol. Por isso que a entalpia é uma propriedade extensiva. Porque se você queima 2 mols, a quantidade de calor vai mudar. Se você queima 3, vai mudar. Então, a entalpia de combustão é o valor, é a quantidade de calor liberada quando uma substância é queimada. Sob algumas condições. Os critérios que a gente viu anteriormente. Oi. Foi sem querer aqui. Ah, tá. Porque você falou, pensei que falou, pronto, travou de novo. Veio na hora aqui. Então, ó, temos aqui uma tabela. Marquem essas tabelas. Nós vamos usar demais essas tabelas na resolução de atividades. Pessoal, eu não sei se todo mundo marcou presença aqui, ó, mas pelo chatzinho que só tem alguns. Lembre de colocar, hein? De registrar a presença. Porque depois é utilizado isso lá para computar a aula e vocês vão ficar com falta, hein? Se não tiver no chat lá o nome com a presença. Lembre de fazer isso em toda a aula. Chegou, viu o sinalzinho de que a aula está gravando? Já registra o nome, porque vai ficar registrado na aula e no chat da aula. Dissolução. O que é entalpia de dissolução? Aqui é importante. Dissolução é dissolver a substância. Então, é o calor liberado ou absorvido, porque aí sim pode ser absorvido. Por exemplo, o hidróxido de potássio, KOH, quando eu adiciono ele em água, ele deixa gelado a água. O recipiente fica gelado. Por quê? Porque a dissolução do KOH é um processo endotérmico. Enquanto que, por exemplo, o NaOH, que é a soda cáustica, é uma dissolução exotérmica. Por quê? Porque ele libera calor. Então, a entalpia de dissolução vai medir. Olha, quando eu pego uma substância, dissolvo essa substância em outra, qualquer outra substância, o que acontece ali no meu recipiente? Ah, eu percebi que ele resfriou. Então, quer dizer que aquela substância que eu adicionei ali, ela teve uma absorção de calor, ela absorveu o calor, por isso o recipiente esfriou. Esse calor absorvido é chamado de entalpia de dissolução. Ou seja, sempre, quando eu dissolvo 1 mol da minha substância em um determinado solvente, o que acontece com o meu recipiente? Ah, ele esquenta. Ah, ele esfria. Se ele resfriar, diminuir a temperatura, significa que aquela substância que você colocou ali é endotérmica. Ela está absorvendo a energia da vizinhança e da vizinhança para dentro do sistema. Enquanto, se você dissolve uma outra substância no recipiente, aí, o que aconteceu? Ah, está quente, o recipiente esquentou. Significa que aquele processo de dissolução, de separação da substância, liberou o calor. Então, aí a gente tem uma dissolução exotérmica, quando o recipiente esquenta, e uma dissolução endotérmica, quando você percebe aí mudanças de temperatura que vai diminuindo aí no recipiente. Nome desse fenômeno: entalpia de dissolução. Vamos calcular todos os tipos. Todos.
Quem são os principais que vão cair mesmo assim que podem ser... Tipo assim, tem muitas questões deles. Combustão. Então, vai ter que saber montar a equação de combustão. Tem que saber. A gente pode até fazer exercícios. Eu posso até montar uma lista com exercícios para vocês sobre isso, mas tem que fazer as listas. Não adianta ficar montando lista e você não fazer, porque assim não adianta. Combustão. A de formação também, ela cai. Por quê? Porque ela tem esse detalhe das substâncias simples. Entalpia de substância simples padrão é 0. E essa daqui é a de ligação. Nossa, a de ligação, ela é a mais, digamos que talvez seja a mais punk de todas elas. Deixa eu ver aqui. Isso. Por que a de ligação é a mais punk de todas elas que eu acho? Porque a entalpia de ligação, olha lá, eu vou definir aqui olhando para o livro para vocês entenderem certinho. Ó. É a energia, entalpia de ligação, energia de ligação ou energia de dissociação é a energia necessária para romper um mol de ligações químicas no estado gasoso e produzir átomos também na fase gasosa. De uma maneira geral, a entalpia de ligação ela vai calcular qual é o calor necessário para romper. Escuta bem isso, grava assim, tenha bem isso marcado. Para romper as ligações nos reagentes. Então, qual é o calor, qual é a quantidade de calor necessária para romper as ligações em um reagente? Romper. Qual a quantidade de calor necessária para formar ligações no produto? Muita atenção. Então, isso aqui é outro fator importante. O rompimento de ligações químicas, então quer dizer, reagentes, lembra que eu falei na equação termoquímica, ali atrás, falei agora há pouco, o rompimento de ligações químicas é um processo endotérmico. Marca isso aqui, porque tudo isso que eu estou falando é a nossa base teórica para calcular. Então, na hora que eu for calcular, que a gente vai calcular o ΔH de reações, esse é o objetivo, conhecer tudo para calcular o ΔH. Então, a gente vai calcular. Então, a gente está conhecendo tudo para calcular, aplicar depois. Na hora que você for aplicar, você tem que lembrar, olha, entalpia padrão de formação para substâncias simples é 0. Tem condições, né, os critérios, temperatura, pressão, tudo mais, estado físico, etc. Tem condições para que isso seja calculado. As entalpias, os valores de entalpia que são fornecidos pelo exercício, eles indicam o cálculo para 1 mol. Então, qualquer valor de entalpia que apareça em uma tabela ou que seja fornecido pelo exercício, ele está se referindo à entalpia calculada para 1 mol daquela substância. Então, é outro critério importante. E lembrar que, quando uma reação química acontece, duas coisas são feitas. Tem que ser, né? Uma coisa, de uma maneira geral, tem que ser feita. Rompimento de ligações nos reagentes e formação de ligações nos produtos. Gustavo? Oi? Travou de novo antes de ligação dos produtos. Tá, que estranho. Não sei, minha internet já começou a dar bug de novo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver se eu estou na rede correta aqui também. Tô. Estranho. Vamos lá. Rompimento do que, Gustavo? Pode repetir? Repete a sua pergunta, Maria, por favor. Você falou assim, rompimento do não sei o quê, Sim, aí o meu travou. sim. Travou, vou falar agora. Então,
O quarto critério, o quarto ponto importante que, dentro desses capítulos de conceito que a gente está estudando, que vão ser base para nossos cálculos, são... O primeiro eu falei lá, as questões das substâncias simples, entalpia zero, tudo daqui, esses três, então vocês ouviram. O quarto é lembrar que numa reação química ocorre o rompimento de ligações nos reagentes, então os reagentes sempre rompem as suas ligações. Aí você vem aqui no tome nota que está aqui do lado, ó, aí você percebe o seguinte, ó, o rompimento de ligações é um processo endotérmico, ou seja, toda vez que eu for calcular que seja a energia de ligação para os reagentes, a gente sabe que aquele processo ali vai ser obrigatoriamente endotérmico, porque é um rompimento e o rompimento depende de absorção de energia. Se eu tenho que calcular dos produtos, se eu tenho... Travou tudo de novo aqui. Agora travou tudo de vez. Agora travou de novo, gente. É hoje. Que lindo, a gente pode conversar agora. Eu ouvi música. Bota a música aí, Manel. Vamos aí. Oh. Vai, Manel, solta o som. Bolota, bolota. Famoso bolota. Ô, Daniel. E aí, Daniel? Daniel, cadê sua fotinha pra gente estar combinando? Aquela música, velho. Ih, sei Tira essa não, foto, hein? tira essa foto daí, velho. Na moral, foto mó feia. Mano, É essa arte. foto é estilo, É mano. arte. É arte. Pariu. Mano, eu peguei sua fotinha e desenhei em você do meu lado e você tá reclamando ainda, mano. Aí você fala assim, olha só, me derrubaram, estão querendo, estão se vingando de mim. Então, Tá travando de novo, Gustavo. tá travando de novo? Você viu, né? Que cortou tudo. Te mandaram travar zap, Gustavo. Fez o quê? Te mandaram Zap. travar zap. Pois é, tá travando ainda? Continua travando? Na hora que eu falo? Mais ou Se menos, continua tá travando, melhorando. Tá travando aí. se continua travando é a minha internet, gente. Então aí começou aquele mesmo dilema que eu tava 3 semanas atrás. Vou ter que ligar explodindo de novo, implodindo aquele local de novo, até eles consertarem novamente. Tá travando ainda? Tá, bastante. Muito, muito? Tipo essa Sim. velocidade. Tipo, é como se você estivesse falando assim. Entendi. Olha, eu achei que era Continua diferente. travando. Tá exatamente assim. Mano, meu Deus. Tchau. Essa Diana. Ei. Continua travando? Nem tanto. Tá. É porque então é a minha internet mesmo, pessoal. Deve ter dado um bugzinho. Continua travando agora? Sim. Eu sou um Muito. poço de comédia, né? Aham. Não, dá pra entender agora, gente. Tipo assim, É, só tá sua menos que casa antes. travando, mas sua voz tá indo mais de boa. Tá. Se travar, porque tá no finalzinho também da explicação. Se travar, vocês me falem, tá bom? Onde que vocês não ouviram mais? A partir de que ponto que eu falei que vocês não ouviram mais? Rompimento dos reagentes aí é exotérmico. É, endotérmicos. Aí você parou. Tá. Então, vai ouvindo aí, vê se tá tudo ok. E a formação de ligações nos produtos, ela é um processo exotérmico. Por quê? Porque ele vai usar a energia do meio para formar novas ligações e o que é excedente, né, o que não vai ser necessário para formar essas ligações, vai ser liberado. Então,
reagentes têm entalpia de ligação endotérmica, enquanto produtos têm entalpia de ligação exotérmica. Travou? Não. Ok? É isso. A gente vai calcular alguma coisa agora? Não. A gente não vai calcular alguma coisa agora. A gente vai calcular no capítulo 10. Então, vamos tentar fazer. Eu vou tentar fazer aqui agora, porque é difícil essa internet, mas Ô, Yuri, para de respirar no microfone, hein? Fez o que, Diana? Travou de novo, né? Não, travou não. Era o Yuri que estava com o microfone ligado, ela pediu para desligar. Ah, então olha só. Eu vou tentar resolver com vocês aqui o problema, tá? Só um minutinho. Vamos tentar resolver os exercícios. Caramba, o travamento do celular lá, cara. Fiquei até com a língua feia lá É porque esse celular é muito antigo, cara. Muito antigo. Ele não está atualizando. Eu vou comprar o celular hoje. Qualquer valor que eu encontrar, eu vou comprar. Não que eu seja rico, mas eu vou ter que comprar. Sou obrigado. Então, olha só. Aqui é um reconhecimento de informações, tá? Então, saber o que significa e esses 4 pontos importantes desse capítulo que eu falei com vocês são fundamentais para a gente poder entender. Além do que, pessoal, é importantíssimo interpretar as equações termoquímicas. Vamos ver aqui, por exemplo, eu vou pegar em relação à equação, depois eu faço isso daqui de cima. Em relação à equação. Olha só, 1 mol de SO3 pode ser obtido a partir da formação, a partir da reação de 1 mol de SO2 com O2, né? A queima. Seguida da liberação de 96,14 kJ. A equação termoquímica que representa essa reação é, então você tem que saber, 1 mol de SO2 vai reagir com O2, formando 1 mol de SO3. Beleza. Esse processo libera. Então, quer dizer que o valor do ΔH tem que ser negativo ou ele tem que aparecer do lado dos produtos. Ok? Então, ó, aí vocês perguntam assim. Ó, vamos lá. A. SO2 reage com O2, então beleza, tá igual que tá aqui. Formando SO3. Beleza. 1 mol, 1, beleza. Opa, o ΔH é positivo. ΔH positivo não libera. ΔH positivo absorve calor. Então, pula. B, SO2 mais O2, todas têm o mesmo formato. Vou ficar lendo todas essas partes, essa daqui. Essa daqui é uma equação termoquímica, a letra E. Já olhando para ela aí. Não, né? Porque não tem o valor de ΔH nem a palavra energia. Já esse daqui, a resposta vai ser... Cadê o time? A resposta vai ser essa aqui, ó. SO2 mais O2, formando SO3, liberando 96,14 kJ. Ah, professor, mas aqui em cima, você não falou que quando a energia ou eu estou com o celular segurando, tá, pessoal? Eu estou com medo dele travar. Quando a energia ou o valor da entalpia aparece do lado dos reagentes, dos produtos, não tem lá uma informação que é possível de fazer a leitura? Aí você fala assim, verdade, está do lado dos reagentes, aqui também marca exotérmico. Espera aí. Mas isso daqui existe numa equação? Eu posso diminuir coisas na equação? Em equações químicas, pode-se diminuir coisas? Tipo, SO3 menos 96? Tipo, existe isso?
Existe essa forma de escrita? Não, porque as equações químicas, elas vão somando as coisas. Somam os reagentes, o que está sendo consumido, eles estão se juntando. O que está sendo produzido junto, não está? Tá? Então, não existe sinal negativo em equação química. Está errado por isso aqui. Só por isso aqui. E a resposta é a letra C. Um X super legal. Beleza? Também não faria sentido somar. Deixa eu voltar aqui, perdão. Mas também não faria sentido somar KJ no meio das reações. Não, isso daqui é unidade. Ele aparece sim, tá? Aparece. Igual aqui, ó. KJ é unidade de medida. Entendi. Não é variável, não. Ô, Gustavo, por que nessa D tá errada? Na D? É. A letra D? Porque, olha só, quando a energia ou o valor da entalpia aparece do lado dos produtos, ó, dos reagentes, então ela está aqui do lado dos reagentes, não é verdade? Isso indica processo... O que eu falei anteriormente? O reagente, ele absorve energia, então é endotérmico. Como ele fala que é seguido de uma liberação, então quer dizer que você tem que marcar uma opção que indica um processo exotérmico e não endotérmico. Tudo bem? Então, ó, se o valor aparece do lado dos reagentes, endotérmico. Se ele aparece do lado dos produtos, mas aqui com o sinal de mais, evidentemente, exotérmico, tá? Então, reação química exotérmica, reação química endotérmica. Beleza? Entendi. Obrigada. Tipo assim, essa energia, ela é alterada, por exemplo, a energia dos produtos, ela é alterada pela quantidade de energia liberada, absorvida, no caso, né, pelos reagentes? Deu para entender? Você quer saber? Sim, você quer saber se, por exemplo, os reagentes absorveram uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia absorvida, aí continua a sua pergunta. Maria, essa quantidade de energia absorvida vai mudar do valor que os produtos vão liberar, a quantidade de calor que os produtos vão liberar? Pode mudar sim, pode sim. Então elas estão entrelaçadas, no caso. Não, porque elas estão, mas a quantidade utilizada nos processos é diferente. Então, por exemplo, às vezes, você precisa absorver uma quantidade muito grande de energia para romper a ligação. Só que você vai usar uma quantidade dessa energia para formar novas ligações, então o que você vai liberar vai ser menor do que você absorveu, entendeu? Ó, absorvi quantidade de energia, X. Eu uso essa quantidade de energia para romper as ligações. Beleza. Ao romper as ligações, eu vou precisar de energia para quê? Para formar novas ligações químicas, certo? Essa energia que vai ser usada para formar novas ligações químicas, o excedente dela, ou seja, o que não foi utilizado para formar, vai ser liberado. E aí sim, tem uma diferença entre o que foi consumido lá no início e o que foi liberado lá no final. Entendeu? E tipo assim, a quantidade de moléculas também altera a quantidade de calor liberado, né? Altera. Isso aí, ó. Só o meu que travou, gente? Não, o meu travou também. Again. Oops, I did it again. Gente, quanto de dependendo do contexto do exercício, ela altera. Gustavo, travou totalmente. Tá, mais uma vez, ó. Você perguntou se a quantidade da substância altera, não é isso? Isso. Your internet connection is unstable. Deve estar... Eu vou matar aqueles caras. Ó, então é o seguinte, Maria. Sim, altera. No sentido de... Tá travando ainda?
Dá para entender, vai. No sentido de que se você fizer o cálculo da entalpia para 1 mol da substância, quando você faz o mesmo cálculo para 2, o valor altera. Altera sim. Então, a quantidade da substância altera o valor da entalpia sim. Tá bom? Beleza? Travou de novo? Não, beleza, entendi. Então tá. Pessoal, devido a esse probleminha, eu vou ligar para lá agora soltando os cachorros. Vocês estão vendo aí, né, que não sou eu que está travando sozinho. Ontem a gente fez 2h30 de, né, quase 2 horas de reunião, nada, né? Super fluiu, normal. Hoje começou essa palhaçada. Tentem fazer as atividades para a sala, tá? As propostas eu vou pedir futuro. Para a sala, não. Tentem fazer as atividades para a sala, isso. As propostas eu vou pedir daqui a pouco, numa próxima aula, tá bom? Então, tentem fazer essas atividades e é isso, tá bom? Desculpa aí, tá travando, tá mesmo, minha cara tá parada aqui na minha tela. E qualquer dúvida, pessoal, é só me procurar. Vocês têm o meu contato, vocês me procurem, beleza? Então, ó, tchau e até a próxima aula da semana que vem. Que ódio dessa internet. Tá bom? Até mais. Falou, Gustavo. Tchau, Murilo. Rapaz, tô conseguindo nem jogar, cara. Tá tendo tempo, não. Tá difícil. Mas beleza. Falou, pessoal.